espirituais, iniciamos o 14º capítulo, cujo título é Objeções. Bom, muito bem. Se todo mundo se localizou, 14º capítulo, título Objeções. Leon Denis começa da seguinte maneira. Como se vê, muitas questões insolúveis para um grande número de escolas são resolvidas pela doutrina das vidas sucessivas. As terríveis objeções com a ajuda das quais o ceticismo e o materialismo fizeram brecha no edifício teológico, o mal, a dor, a desigualdade dos méritos e das condições humanas, a injustiça aparente da sorte, todas essas dificuldades se esvaem diante da filosofia dos espíritos. Entretanto, uma dificuldade subsiste, uma objeção se ergue com força contra ela. Se já vivemos no passado, se outras vidas precederam o nascimento, por que perdemos a lembrança disso? Esse obstáculo de aparência terrível é fácil de ser descartado. A memória das coisas vividas, de atos efetuados, não é uma condição necessária da existência. Nenhum de nós se lembra do tempo passado no seio de sua mãe ou mesmo no berço. Poucos homens conservam a memória das impressões e dos atos da primeira infância. Entretanto, ali estão partes integrantes de nossa existência atual. Cada manhã, ao despertar, perdemos a lembrança da maior parte dos nossos sonhos, embora esses sonhos nos tenham parecido, no momento, igualmente realidades. Só nos restam sensações confusas experimentadas pelo espírito quando recai sob a influência material. Nossos dias e nossas noites são como nossas vidas terrestres e espirituais, e o sono parece tão inexplicável quanto a morte. Todos dois nos transportam alternadamente para meios distintos e para condições diferentes, o que não impede nossa identidade de manifestar-se e de persistir através desses estados variados. No sono magnético, o espírito desprendido do corpo lembra-se de coisas que esquecerá ao retornar à carne, mas das quais recobrará o encadeamento quando retornar ao estado de lucidez. Esse estado de sono provocado desenvolve nos sonâmbulos aptidões especiais, que desaparecem no estado de vigília, abafadas, aniquiladas pelo invólucro corporal. Como a gente pode ver aqui, pessoal, eles faziam, era muito comum trabalhar. É o Kardec que coloca, e nós encontramos na codificação, logo de cara no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, várias vezes, as colocações a respeito do magnetismo ser ciência irmã do espiritismo. Até porque o Kardec era magnetizador, pertencia à Sociedade Mesmeriana de Magnetismo de Paris. E você vê aqui que o Leon Denis está tratando de aspectos de trabalhos relacionados com o magnetismo em sono provocado. E também as questões do sonâmbulo, que ele também está falando aqui de provocar em quem tem a aptidão através do processo magnético, que é, na realidade, né, quando a gente faz o tratamento fluidoterápico, nós utilizamos do nosso magnetismo pessoal associado ao magnetismo dos amigos espirituais, né? Então, é uma coisa muito, muito comum para nós entendermos isso. Só que ele está tratando aqui, né, a respeito deste ponto. Agora, é interessante notar que a condição de nós estarmos nesta dimensão ou estarmos na dimensão paralela, por sono provocado ou pelo natural, é interessante destacar a condição do respeito que o espírito sofre em relação a essa situação da mudança que ocorre. Eu vou dar um exemplo. Eu já em palestra ou em aula, já comentei isto há um tempo atrás. A minha mãe sempre foi uma católica praticante. E ela desencarnou quando atingiu 95 anos de idade, por um acidente que sofreu. Senão estaria aí batendo seus 100 anos de idade sem problema. Os conceitos dela a respeito de reencarnação, vida no plano espiritual e coisas do gênero não eram assimilados
dentro da religião que ela sempre abraçou, aonde eu fui criado também até a minha adolescência. Aí, interessante foi notar de que, ao encontrá-la na dimensão espiritual mais de uma vez, o processo se dá por inversão. Para ela, esta realidade nossa aqui foi um sonho. Não é genial isso? Fantástico. Ninguém é desrespeitado naquilo que aceita, acredita, etc. Só inverteu, né? Só inverteu o processo. A realidade daqui são sonhos que ela teve. Claro, ela sabe dos filhos, etc., mas ela sonhou. Quando ela tem contato com os filhos dela, com os parentes dela, encarnados ou não, a realidade dela é aquela, e isto aqui virou um sonho. Como é uma verdade para nós, né? Quando nós temos consciência, a gente sabe essa distinção. Quando a gente não tem o conhecimento a respeito, são sonhos que podem ser parte da nossa realidade na dimensão espiritual, etc., né? Quando você tem o conhecimento a respeito. É tão interessante isso, porque ninguém será agredido naquilo que, de repente, não aceite, de repente, não seja uma realidade para a pessoa. Para nós é uma realidade. O sonho de natureza considerado de natureza real, né, quando nós temos contato com espíritos, com pessoas encarnadas ou desencarnadas no desprendimento do corpo, nós entendemos esse processo e vemos até uma continuidade da nossa existência na dimensão espiritual sem ter sustos em relação a isso. No desencarne, via de regra, buscando o ensinamento de Kardec no Livro dos Espíritos, é a mesma coisa de nós sairmos daqui da Flórida e irmos para a China sabendo falar um pouco de mandarim. Nossa possibilidade de adaptação é muito grande, é muito facilitada, porque já temos o entendimento. Isso não quer dizer que seja privilégio, isso é responsabilidade, né? Muito é cobrado a quem muito foi dado. Então, a gente já sabe se locomover, sabe falar, etc. Né? O contrário não pode ser desrespeitado, né? Não pode ser desrespeitado. O contrário, quando isso não aconteça, a pessoa acaba sendo auxiliada, né? Para uma possível adaptação em caso de mudança. Mas não será agredido. Né? Não dizer assim, falar para o evangélico que você está desencarnado, ele não aceita isso, por que ele vai passar a aceitar? Porque essa é a nova realidade dele. Vai ser de acordo com a capacidade de assimilação do indivíduo. Porque, conforme Emmanuel diz, o mais importante para todos nós é que nós sejamos bons primeiro. Né? Bom, vamos, algum comentário ou não? Algum comentário, Ricardo? Não, nenhum comentário. Então vamos em frente. Nessas diversas condições, o ser psíquico parece atravessar dois estados de consciência, duas fases alternadas da existência, que se encadeiam e se envolvem uma na outra. Né? Nós só falamos aquilo que o Leon Denis já disse há muito tempo. O esquecimento, assim como uma espessa cortina, separa o sono do estado de vigília, como separa cada vida terrestre das existências anteriores e da vida do espaço. Se as impressões que a alma sente no decurso da vida atual, no estado de desprendimento completo, seja através do sono natural, seja através do sono provocado, não podem ser transmitidas ao cérebro. Deve-se compreender que as recordações de uma vida anterior se-lo-iam mais dificilmente ainda. O cérebro não pode receber e armazenar senão as impressões comunicadas pela alma no estado de cativeiro na matéria. A memória só poderia reproduzir o que ela registrou. A cada renascimento, o organismo cerebral constitui para nós como um livro novo sobre o qual se gravam as sensações e as imagens. Retornando à carne, a alma perde a lembrança de tudo o que viu e realizou no estado de liberdade e só tornará a lembrar-se quando abandonar de novo sua prisão temporária. O esquecimento do passado é, para o homem, a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso terrestre. Esse passado de cada um de nós tem suas manchas e suas nódoas. Percorrendo a série dos tempos dissipados, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado muitas faltas, muitas iniquidades.
escapados apenas ontem da barbárie, o fardo dessas lembranças seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é, às vezes, difícil de suportar. Seria muito mais ainda se, no cortejo dos nossos males presentes, viesse juntar-se a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação das nossas vidas anteriores não estaria igualmente ligada à recordação do passado dos outros? Subindo a cadeia das nossas existências, a trama da nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações dos nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios, a discórdia revivar-se-iam de vidas em vidas, de século em século. Nossos inimigos, nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e nos perseguiriam com a sua vingança. É bom que o véu do esquecimento nos esconda uns dos outros e fazendo desaparecer momentaneamente nosso passado recíproco, poupe-nos de lembranças penosas e talvez de incessantes remorsos. O conhecimento das nossas faltas e das consequências que arrastam, erguendo-se diante de nós como uma medonha e perpétua ameaça, paralisaria nossos esforços, tornaria nossa vida insuportável e estéril. Vale lembrar aqui, na observação do Leon Denis, que o fato do indivíduo desencarnar não significa que ele tenha acesso a memórias, a recordações de vidas anteriores. Vai depender da evolução do espírito. Porque da mesma maneira que a gente não suportaria essas questões, né? Isso é um exemplo, né? Não quer dizer que nós, é apenas um exemplo, né? Não se suporta a condição de recordações para o próprio cérebro em si, que não seria capaz de armazenar tudo ao mesmo tempo, né? Das situações anteriores. O fato do desencarne não abre portas que o indivíduo não conquistou, né? Não, é uma questão de capacitação, inclusive de natureza ética moral, para poder ter recordações sem que aquilo choque a criatura. Vamos lembrar do André Luiz lá no nosso lar. Tinha coisas da existência, da última existência dele, que ele não se recordava objetivamente. Ele não se recordava. Outra coisa complicada para ele foi se encontrar com Silveira, que foi aquele cara que era inquilino do pai dele, que tinha lá as dificuldades, e ele e o pai foram implacáveis na relação com o Silveira, e o Silveira encontra ele lá, e o Silveira totalmente numa boa, era um espírito já com mais capacidade de evolução, de perdão, e o André Luiz fica envergonhado na frente do sujeito. E era uma situação vivenciada na última existência. Então, depende da evolução do indivíduo, ele tem capacidade de adentrar. Por isso que, na terapia regressiva de vida passada, quando o terapeuta experiente sabe o que está fazendo, existem determinados bloqueios no espírito que é impossível, por uma questão de segurança da criatura em si, diante dela mesma. É impossível você abrir determinadas informações. E se o terapeuta que não tenha muita experiência força a natureza, o que acaba acontecendo é que ele superexcita a imaginação do sujeito, o sujeito começa a dizer coisas de uma imaginação superexcitada e não necessariamente vivenciada ou verdadeira. Então, por quê? Porque existem determinadas travas que é para a própria segurança, o próprio equilíbrio do espírito, que não conseguiria enfrentar determinados tipos de situações, pelo menos até ele chegar a um nível de conscientização maior e ter possibilidade deste enfrentamento sem que o problema o massacre, porque não adianta, não é? A situação, Jesus dizendo, né? O Pai não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado, mas a morte do pecado está relacionada à capacidade daquele que pecou, né? Daquele que se equivocou, para poder administrar exatamente o equívoco. Tem algum comentário? Marisa está levantando a mão. Está dando para ouvir?
Você está falando pelo meio. Perfeito. Pode falar. Essa coisa do esquecimento do passado, mesmo sendo um véu, né? Mas existe a necessidade do esquecimento do passado. Você já vê pessoas que repetem várias vezes, né? A mesma forma de ferir-se de encarnação para encarnação, né? Por isso que eu acho que a regressão de memória tem essa faca de dois gumes, entendeu, Beto? Eu acho que fecha-se aquela porta para determinada encarnação, já é um apelo mesmo espiritual para dar a chance daquele cidadão a não ter mais acesso, vamos dizer, àquele tipo de se ferir ou ferir outros, né? Então, há de se respeitar um pouco essa determinação espiritual em benefício do reencarnante. Né? Concordo com você em gênero, número e grau. Você fez uma observação, Marisa, extremamente importante para todos nós, quando você começou a dizer a respeito dessa situação ser repetitiva. No meu livro a respeito do Chico, que é o Cisco Cândido Xavier, eu narro um caso conhecido, que eu tomei conhecimento lá, no centro, de um suicida, que nas últimas 5 existências ele havia se suicidado. Todas as vezes que ele enfrentava um problema, como ele tinha tendência, né, muito forte da situação nele mesmo, ele repetia o problema, por questões de tendência. Chegou um determinado momento, encurtando uma história longa, ele reencarna na última existência, e é daí que vem essa informação, quando a mãe dele leva ele lá, uma senhora miserável, carregava ele como se fosse uma mochila, porque ele era tetraplégico, cego e com problemas mentais. E isso aí, a primeira análise, né, já seria por conta dele ter sido suicida. E aí o Chico perguntou para o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, depois de atender a senhora mãe dele e o garoto, né, que desencarnaria logo, era um adolescente. E o Dr. Bezerra disse que desencarnaria logo. Ele disse, não. Aí o Chico disse, o que fez esse espírito para vir desta maneira? Ele disse, ele não fez nada, Chico, ele pediu para vir assim. Ele pediu para vir dessa maneira porque a tendência do suicídio, que se repetia nas últimas 5 existências, ele quebrou o automatismo do reencarne natural nele mesmo, como um vício. Ele criou um vício terrível, mas um vício. E ele, pedindo para vir dessa maneira, totalmente bloqueado, ele vai desencarnar naturalmente. E ele retoma ao processo automatizante do desencarne natural. Depois resolve essas histórias do suicídio. Mas ele precisava quebrar a estrutura tendenciosa, viciosa do suicídio. Então é importante essa sua colocação, porque às vezes a gente vai reencarnando e vai repetindo a história, né? Vai repetindo. Tá mudo, Marisa. Pode falar. Agora tá bom? Pode falar. Quando ele fala que o véu do esquecimento nos esconda uns dos outros, né? Fazendo desaparecer momentaneamente nosso passado recíproco. E a reencarnação favorece isso. Às vezes, grupos, né, que praticavam alguns delitos em grupo são momentaneamente, temporariamente, nas encarnações distanciados, para que não tornem a se procurar para repetir os mesmos erros. Cometendo os mesmos erros, porque não é só individual, é em grupo também. Então, até foi dado aquele caso da Ana, não é aquela que matou o pai e a mãe? Ela não, né? O cunhado, lá em São Paulo. Eu sei. Eu sei. Ela e o namorado, né? Que ela, nossa família, Susana Richthofen. Ela veio num padrão social elevado, com lugares, né, melhores frequentando, então ela jamais, talvez, encontraria a gangue que já foi parceiro de outras eras,
Se não fosse, mas é aquele negócio, né? Se atrai. Se atrai. Os opostos se atraem. E os semelhantes é que se atraem espiritualmente. Então, ela foi atraída a uma festa dessas festas de jovem, né? Que o jovem da classe alta vai no bairro mais desprovido para frequentar aquela festinha lá, aqueles funk, aqueles outros. Lá ela reencontra e conhece o rapaz, que foi seu parceiro em outras vidas, se encanta de novo por ele assim, e aí se une a ele ao cunhado, e ela arquiteta a morte dos pais. E eles vão e fazem. Né? Então, a personalidade dela hoje, avaliada, né? Por psiquiatras, por também espíritas, parapsicólogos e tudo, é que ela tem essa mente, ela tem uma mente altamente destrutiva. E ela fascina as pessoas, ela tem uma lábia, um jeito de envolver, que ela é perigosa, eu acho ela perigosa até hoje, né? Eu acho que devia ficar mesmo assim, com muito cuidado com ela. Ayrton. A gente até estava conversando sobre isso no final de semana, né, Marisa? Sobre esse assunto, e eu compartilho uma informação que é aquilo que eu acredito da doutrina. Aquilo que nós precisamos efetivamente lembrar das nossas encarnações, nós o fazemos de acordo, como, aliás, Kardec coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com aquilo que são as nossas melhores ou piores tendências, né? E eu, desde criança, meu pai sempre falou uma situação que ele falava assim, eu tenho certeza que eu fui um suicida, ele, né, dizia. E não uma só vez. Eu sei exatamente quando foi a última, como foi a última, porque eu tenho nítida sensação que eu dei um tiro no meu coração. Isso ele falava desde que eu era pequeno. Bom, síntese da história, com 38 anos, ele mesmo sendo atleta, paraquedista do exército, fazendo decathlon, nunca fumou, nunca bebeu, sofreu de um mal do coração, com 38 anos, que veio a culminar no falecimento dele com 47. Ou seja, aquilo que realmente a gente precisava, ele mesmo, e ele sempre com conhecimento da doutrina, porque ele também nasceu em berço espírita, ou seja, aquilo que realmente nos toca e aquilo que é necessário para o nosso caminho evolutivo, a gente vai lembrar, seja como uma boa ou uma má tendência, né? Agora, acho que vale uma observação importante nisso que a Marisa coloca, né, e que o Humberto também colocou, a regressão, ela não é algo combatido pela doutrina espírita, porque ele pode ser uma ciência, só não é para ser feita dentro da casa espírita. Essa é uma diferença muito grande, né? Dentro da casa espírita, nós devemos praticar o espiritismo dentro da pureza que Kardec nos trouxe. Claro que sempre estudando, melhorando, aprimorando, mas é só para que a gente possa, né? Porque isso é importante, que às vezes as pessoas, ao verem o espiritismo condena a prática, não. Ele só diz que o centro espírita não é o lugar para se fazer isso, né? Aline. Ele nem poderia... Alina. Desculpe. Aline. Aline. Oi, Aline. Aline. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Ok. Eu só queria comentar um fato sobre essa passagem que a gente acabou de ler, que eu trabalho de nene e eu tomo conta desse neném desde que ele nasceu, e hoje ele vai fazer 4 anos mês que vem. E ele sempre fala assim que vai se matar, sabe? A primeira vez ele chamou a mãe dele e falou: "Mãe, I'm gonna kill myself". Aí a mãe dele deixou para lá, porque eles não seguem assim nenhuma religião. E a segunda vez ele falou para mim, ele pegou um brinquedo que tinha uma corda, enrolou no pescoço e falou: "Tia Aline, eu vou me matar". Aí eu falei: "Por que você vai se matar? Por que você vai fazer isso?" Aí ele não sabe responder, ele não fala. E todos os brinquedos que ele pega, que tem corda, que tem alguma coisa de enrolar no pescoço, a primeira coisa que ele faz é enrolar no pescoço. E ele tenta fazer isso com o irmão dele, que tem 2 anos. Então, assim, é uma situação meio que perigosa, porque ele não só tenta fazer com ele, mas tenta fazer com o irmãozinho de 2 anos. Mas é uma situação delicada para mim, porque eu não sei como
como lidar com isso, porque os pais não têm esse conhecimento, eles não têm consciência do que isso pode significar, o fato dele sempre falar isso repetidas vezes. E o dia que ele falou com a mãe dele falou: por que você está falando isso, Thomas? Aí ele falou: Thomas está falando porque o Thomas vai fazer, o Thomas vai se matar. Então, assim, é uma situação terrível. Eu fico assim, realmente sem saber como lidar às vezes, sabe? Aí só queria Ronaldo, comentar com o grupo. Ronaldo, Eu achei esse depoimento seu muito interessante, porque eu tenho um grande amigo que ele me contou o caso do sobrinho dele, que também, assim, numa idadezinha assim, bem, muito tenra. Ele não brincava com nada a não ser com armas. De tudo que ele pegava, ele fazia daquilo uma arma. Ele pegava um galho de uma árvore, ele transformava numa arma. Então, tudo ligado à arma, tudo brincando em matar. Então, aí a gente vê realmente a tendência espiritual, né? São as bagagens que esse espírito traz. Mas, voltando aqui ao assunto do livro, esse véu do esquecimento, como o Humberto estava lendo para a gente, ele é uma bênção, né? As pessoas têm essa grande curiosidade de saber o que eu fui na vida passada, né? Se eu fui um príncipe, uma princesa, uma coisa... Esse véu, acho que a maioria de nós não suportaríamos saber quem nós éramos realmente. E se você quer saber quem você foi, na minha opinião, basta olhar para o que você é hoje, as suas tendências, né? Olha até mesmo para o seu corpo físico. Se eu nasci com alguma certa distrofia, né? Seja lá qual for, intelectual, de coordenação motora, é o resultado de tudo aquilo que eu carrego. Então, assim, esse esquecimento temporário, eu acho que nós temos que agradecer por isso. Não apenas nós não nos suportaríamos, mas não suportaríamos saber aqueles familiares que estão no nosso círculo, o que eles nos foram outrora, não é mesmo? Então, era apenas isso que eu queria comentar. Humberto. A Marisa quer fazer um comentário, só um momentinho. Na realidade, a respeito voltando um pouco à questão da terapia regressiva de vida passada. Ela é uma prática, quando necessário, utilizado numa mesa mediúnica, quando espíritos altamente resistentes os mentores orientam e fazem um trabalho para que ele alcance, desde que tenha possibilidade, alcance aquilo que ele produziu em relação a ele mesmo, refletindo nos outros, né? Mas deixa eu ver um pouco no molhado. Até mesmo em casos assim de uma paixão alucinante, às vezes é necessário, lembrando o ponto que a Marisa levantou inicialmente, muito oportuno, é necessário separar, até mesmo num caso dessas paixões avassaladoras. O personagem no livro, na trilogia, Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Noumier e Nas Voragens do Pecado, que é da psicografia de Ivone Pereira, a personagem feminina é ela mesma. E há ali quadros dela de suicídio, de situações de paixão avassaladora. E, na existência como Ivone Pereira, ela morando no Brasil, ela passou a estudar Esperanto. E o cidadão que foi assim essa paixão avassaladora dela, reencarnado na Polônia. Por conta do Esperanto, eles começaram a se corresponder. Por conta do Esperanto, tinha um grupo que se correspondia, e a situação brotou de tal maneira que ele saiu da Polônia e foi lá para o Rio de Janeiro para conhecê-la pessoalmente. E o espírito Charles, o mentor dela, que foi inclusive numa das existências pai dela, informou a respeito, e quando o cidadão bateu na porta,
ela resistiu e, quando ela atendeu, ela disse que ela era a empregada da casa e que a patroa, que ele estava procurando, né, havia viajado para a Europa e não tinha data para voltar. Aí ele acabou desistindo, voltou lá para o país dele e ela cortou as questões da correspondência, porque conseguiu, né, conseguiu administrar a situação. Então, veja, até mesmo nesses casos, se você não separa, a coisa é tão avassaladora, porque é uma paixão que excede a questão do bom senso, e eles se suicidaram por conta desse desespero todo, quando da ausência de um ou de outro na existência material. É incrível, né? Não é só o caso da ligação pelas questões, por vezes, de desequilíbrios e coisa do gênero, mas também nesses exageros, né, do sentir, né, que aí não é amor, é o desequilíbrio da paixão no seu estado doentio. A Marisa ia falar, não ia, Ricardo? Pode falar. Não, eu ia falar isso mesmo, né, sobre a regressão na mesa mediúnica que é feita, também com intuição, com todos os cuidados, né? Não é uma prática que o dialogador bota na cabeça, vou fazer agora. Então, existe todo esse trabalho de observação para ver o momento adequado de também se fazer, né? Eu já vi, às vezes, o dialogador se precipitar e tentar fazer e o espírito não obedecer, nem entender o que ele queria, nem porque não era, o movimento não era aquele, era outro, né? Então, essas coisas a gente vê como é delicado, né? Por qualquer processo, assim. E essa coisa da criança, como a Aline citou, desse garoto, né? A gente vê isso, às vezes, acontecer. Com esse véu, por isso que esse véu do passado ele é tão importante, que nada tire ele, movimente muito ele, porque senão as lembranças afloram. E quando elas são muito fortes, como às vezes esses suicídios, assim, como eles vêm, né? Então, precisa de todo um processo de um tratamento espiritual, de colocar... eu já vi aqui muitas vezes a criança melhorar pela frequência, a evangelização infantil, e, de repente, não falar mais sobre isso, não lembrar mais, né? E também, às vezes, quando ele estiver falando assim, porque essa corda eu vou matar, não, essa corda é para amarrar no carrinho, é para pular, é para sempre tirar, porque essa fase da criança, ela está com um pé lá e outro cá. A lembrança está muito viva. Não dá para você dizer, não, isso não diz, isso não se diz, por exemplo. Não pode, isso não convence. Você dá uma outra função à corda. E redirecionar a corda todos os dias. Vamos pular corda? Vamos brincar de puxar carrinho? Vamos sempre outro movimento, fora os tratamentos, né, espirituais que podem ser feitos, psiquiátricos e psicológicos, para poder ver se movimenta ele para fora desse lugar que ele está. Foco, né? Às vezes, quando vai crescendo, isso já fecha. Tomara, de uma vez. Ressignificar, né? Muito interessante. Uma coisa também, né, Aline? A Aline está com você aí, Marisa? Não. Ela está na luz. Uma coisa importante também o que a Marisa coloca é de suma importância. Uma outra coisa que você pode fazer muito por esse garoto, ou por esses dois garotos, até mesmo pela família, é orar muito por eles. Orar muito, porque a oração é transformadora, além desse serviço objetivo que a Marisa falou de ressignificação. Mas a oração ela é poderosa, né? Transformação, porque os mentores atendem, principalmente esses espíritos que estão em início de reencarnação. Até os 7 anos, a gente vê lá no Missionários da Luz que os mentores estão muito presentes, até mesmo pela questão da formação do plasma sanguíneo, que o organismo físico não necessariamente dá conta como um todo, então tem ação magnética de mentor em cima. Por isso que, às vezes, até a gente vê, né, que criança sobe em cima da estante e cai de cabeça, a estante cai em cima, não acontece nada. A gente escorrega numa casca de banana e desencarna. Né?
Porque a galera está segurando ali os capetinhas para o capetinha fechar o ciclo reencarnatório. Você vê a ação assim o tempo todo. Tá lá André Luiz, ele não entra nesse tipo de detalhe, mas ele entra em detalhes mais importantes, como essa questão do plasma sanguíneo. Então, é importante essa ação junto aos mentores e esse processo que a Marisa falou de ressignificação, né, de dar direcionamento, porque é uma folha que está ainda muito em branco. Você tem condição de escrever coisas novas ali, independente dos pais aceitarem ou deixarem de aceitar, porque você vai fazer um trabalho sem querer fazer proselitismo. Tem mais alguém, Ricardo? Não. Então vamos lá. Sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres, estariam marcados pela eternidade. Temos os condenados da justiça humana, depois de sofrida sua punição, perseguidos pela desconfiança universal, rechaçados com horror por uma sociedade que lhes recusa um lugar no seu seio e os atira, por isso mesmo, no exército do mal. O que seria se os crimes do passado longínquo se traçassem de novo à vista de todos? Quase todos temos necessidade. É benção. Esquecimento. Você está falando? Quase. Caiu aí, Ronaldo? O microfone estava errado, desculpa. Quase todos temos necessidade de perdão e de ouvido. A sombra que esconde nossas fraquezas e nossas misérias alivia nosso espírito, tornando-nos a reparação menos penosa. Depois de ter bebido as águas do Létis, renascemos mais alegremente para uma vida nova. Os fantasmas do passado dissipam-se. Transportados por um meio diferente, nosso ser desperta para outras sensações. Abre-se para as influências, abandona com mais facilidade os erros e os hábitos que retardaram outrora a sua marcha. A alma do culpado, renascendo sob a forma de uma criancinha, encontra à sua volta a ajuda e a ternura necessárias ao seu reerguimento. Nesse ser fraco e encantador, ninguém imagina reconhecer o espírito vicioso que vem resgatar um passado manchado. Para certos homens, o passado não está, entretanto, absolutamente apagado. O sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência. É a fonte das intuições, das ideias inatas, das vagas lembranças e dos misteriosos pressentimentos, como um eco enfraquecido dos tempos decorridos. Analisando essas impressões, estudando-se a si mesmo com atenção, não seria impossível reconstituir esse passado, senão nos seus detalhes, pelo menos nos seus traços principais. A observação que, quando ele fala sobre Létis, ele coloca em pé de página, dizendo um dos rios do inferno, cujas águas traziam o esquecimento às almas dos mortos. Continuando Leon Denis, no final de cada existência, lembranças longínquas renascem, pouco a pouco, e saem da sombra. Avançamos passo a passo, tateando na vida. Vinda a morte, progressivamente tudo se esclarece. O passado explica o presente e o futuro ilumina-se com claridade nova. A alma, voltando à vida espiritual, recobra a plenitude de suas faculdades. Começa, então, para ela um período de exame, de repouso, de recolhimento, durante o qual ela se julga e avalia o caminho percorrido. Recebe os avisos, os conselhos dos espíritos mais adiantados. Guiada por eles, tomará resoluções viris e, na ocasião certa, escolhendo um meio favorável, tornará a descer num corpo novo. Tudo isso dependendo da condição do espírito, né? Como nós já comentamos acima. E até porque a gente vê lá no Libertação, o Gregório estava lá 600 anos na mesma batidinha que ele tinha quando estava reencarnado, né? E só vai mudar depois deste período com a ação lá do Gúbio, da mãe dele, principalmente da mãe dele, evidentemente. Voltando à carne, a alma perderá ainda a memória das vidas passadas, ao mesmo tempo que a recordação dessa vida espiritual, a única verdadeiramente livre e completa, perto da qual a morada terrestre lhe pareceria medonha. Longa será a luta, penosos os esforços necessários para tomar consciência de si mesmo e recuperar suas potências ocultas, mas conservará sempre a intuição, o sentimento vago das resoluções tomadas antes de renascer,
e seguindo o curso das suas existências, melhorar-se-á pelo trabalho e o sofrimento. Terminou o capítulo 14º. A natureza dá saltos. Então, fica lá os 600 anos, marcando ali. Lógico, assistência, mas não ouve, não sente, não tem vontade de nada. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas transitando entre nós no século XXI que não move, por mais promoção que a vida venha a trazer para determinadas criaturas, você não vê ainda força, né? A força que leve a vontade a ser acionada para poder mudar alguma coisa. Então, não há, né? Só há o que se esperar. Por isso que vai, às vezes, esse bate e volta, ainda lento. Né? Mas, como Emmanuel disse, são passinhos milimétricos, eu não tenho como medir isso. Eu gosto das paradas dos gigantes, né? Então, quando a gente vê assim um gigante, menino, olha para aquele menino, que coisa. Era assim, ficou assim. É a coisa melhor da vida. Né? Como esse garotinho, eu tenho certeza. Daqui a 10 anos vamos estar lá, não que a Aline vai ficar lá esse tempo todo, mas terá notícia de um garoto que está produzindo, que está na escola, que está construindo, que está inventando, entendeu? Uma corda assim para poder suspender alguma coisa, não mais colocar no pescoço, compreender. Ave Maria. E eu acho interessante porque é colocado na vida dessas crianças não apenas uma babá, mas uma babá com conhecimento, né, de vidas, de que somos, né, seres milenares, né? E ainda temos, e somos imortais. E com esse conhecimento, eu acho que a Lina tem assim, muito a agregar para essa criança, entendeu? Para essas crianças e para essa família. Eu acho muito interessante isso. Nada é por acaso. Não, joga não. Nada é por acaso. E agora, todos nós, porque todos nós agora sabemos da história, somos cúmplices de Ali, e vamos ter que, né, nas nossas preces, envolver esses irmãos que ainda estão tentando repetir o mal feito, mas não vai. Ninguém quer. Eu achei muito interessante, Marisa, esse approach, essa ressignificação que ela pode colocar para a criança, né? A corda, se ela tem essa tendência de se enforcar, não tem como você lidar com a não é você arrancar a corda, é você mostrar a ela que a corda pode ser o seu instrumento, né? Para o seu físico, né? Para carregar o seu carrinho. Então, assim, eu acho isso aí uma coisa muito interessante que você falou. E eu tenho certeza que a Aline vai usar para levar para esse caminho aí. Ele tem que pegar a arma, o que ele usa para se maltratar e achar uma utilidade para aquilo. Né? Então, não tem jeito. Não adianta você dizer a um espírito, seja ele 0 anos como 1000 anos. Não faça isso porque você está se ferindo. Se ferir não é bom, ele não entende isso. Ele não entende. E acha que tem o direito de fazer, nem que seja consigo próprio. E ele não tem esse direito de tirar a vida dele nem de ninguém. Mas... Mais alguém, não? Menino, a gente vai entrar agora na terceira parte. O mundo invisível. Esse mundo invisível é complicado, ainda bem que... Agora que o bicho pega, né, Humberto? Mestre dos mestres estão presentes para clarear. Está tão invisível aqui que a página está em branco. Cadê? O 15º, a natureza e a ciência. Vamos lá. Nas páginas precedentes, expusemos os princípios essenciais da filosofia das existências sucessivas. Esses princípios, apoiados na lógica mais rigorosa, clareiam o nosso futuro e dão solução aos numerosos problemas até aqui inexplicáveis. Todavia, pode-se objetar-nos que essas concepções, por mais racionais que pareçam, são simples hipóteses, puras especulações, às quais não se atribuiria mais importância senão a que se dá a essa ordem de ideias. Nossa época, cansada das quimeras da imaginação, das teorias e dos sistemas pré-concebidos, caiu no ceticismo. Diante de qualquer afirmação, reclama provas. O raciocínio mais lógico não lhe basta mais. São necessários fatos sensíveis, diretamente observados, para dissipar a dúvida. E essa dúvida se explica
é a consequência fatal do abuso das lendas, das ficções, das doutrinas errôneas, ao murmúrio das quais a humanidade foi embalada durante séculos. Instruindo-se o homem de crédulo, tornou-se cético e cada nova teoria é acolhida com desconfiança, se não com hostilidade. Não nos queixemos desse estado de espírito, que é, antes de tudo, apenas uma homenagem do pensamento humano à verdade. A filosofia das vidas sucessivas só tem a ganhar, pois, longe de ser um sistema fantasista, a mais apoia-se num conjunto imponente de fatos, estabelecidos por provas experimentais e testemunhos universais. É a esses fatos que consagraremos a terceira parte desta obra. A marcha da ciência, nas suas etapas inumeráveis, é comparável a uma subida numa região de altas montanhas. À medida que o viajante escala as inclinações árduas, o horizonte se alarga em torno dele. Os detalhes do plano inferior fundem-se num vasto conjunto, enquanto que ao longe abrem-se novas perspectivas. Quanto mais sobe, mais o espetáculo adquire amplidão e majestade. Assim, a ciência, nos seus progressos incessantes, descobre a cada passo domínios ignorados. Sabe-se como nossos sentidos materiais são limitados, como é restrito o campo que abarca. Além das luzes e das cores percebidas pela nossa vista, há outras luzes, outras cores, cujas reações químicas demonstram a existência. Da mesma maneira, nosso ouvido apenas percebe as ondas sonoras entre dois extremos, acima ou abaixo, muito agudas ou muito graves. As vibrações sonoras não influenciam mais o nervo auditivo. Se nosso poder visual não tivesse sido aumentado pelas descobertas da ótica, o que saberíamos do universo na hora presente? Não somente ignoraríamos a existência dos longínquos impérios do éter, onde os sóis sucedem aos sóis, onde a matéria cósmica, nas suas gestações eternas, cria os astros aos milhões, mas nada saberíamos ainda dos mundos vizinhos mais próximos da Terra. Gradualmente, de idade em idade, o campo das observações estendeu-se. Graças à invenção do telescópio, o homem pôde explorar os céus e comparar o globo medíocre em que habita aos gigantes do espaço. Mais recentemente, a invenção do microscópio abriu-nos um outro infinito. Em outra parte, em torno de nós, nos ares, nas águas, invisíveis aos nossos olhos fracos, miríades de seres pululam, agitam-se em turbilhões assustadores. O estudo da constituição molecular dos corpos tornou-se possível. Reconhecemos que os glóbulos do sangue, os tecidos e as células do corpo humano estão povoados de parasitas estimulados, de infusórios, em detrimento dos quais outros parasitas ainda vivem. Ninguém pode dizer onde para o fluxo da vida. Impressionante que esse cara que escreveu tinha mais ou menos o que era o estudo fundamental, o que é o espírito. A ciência progride e cresce, e o pensamento incitado eleva-se para novos horizontes. Mas, como parece leve a bagagem dos nossos conhecimentos, quando se a compara ao que nos falta aprender. O espírito humano tem seus limites, a natureza não. Com aquilo que ignoramos das leis universais, diz Faraday, poder-se-ia criar o mundo. Nossos sentidos grosseiros nos deixam viver no meio de um oceano de maravilhas sem suspeitá-las, como cegos banhados em torrentes de luz. Espera aí que eu estou no mundo invisível ainda. No 16º, matéria e força, princípio único das coisas. Diga, Ronaldo. Não, a Marisa quer fazer um comentário. Não, estou dizendo que a mediunidade estava no ar desde aquela época, né? Então, é Leon Denis, sua pleiade de espíritos que trabalhavam através dele, e ele emprestava sua mediunidade para viver esse momento. Porque é muita informação. É muita informação. É muito. Não, e outra coisa, você vê que ele fala no capítulo que a gente, no item que a gente acabou de ler, o microscópio estava praticamente quase que inventado, né? Era meio novidade ainda para o período dele, né? Impressionante. Impressionante. A informação que eles tinham a respeito do microscópio e do mundo microscópico era muito pequena ainda, né? Ainda era uma coisa assim que estava chamando a atenção na época, né? Impressionante, mas assim é de uma profundidade, né? O cara escreve de forma objetiva e simples que você vê, é o espírito, né, cara? É a condição
evolutiva do espírito. Tanto é que ele era o cara que, se o Kardec tivesse pulado fora da missão, ele era um dos caras que poderia substituí-lo. Também pudera, né? Você vê a qualidade do trabalho desse homem, é impressionante. Bom, 16º, matéria e força, princípio único das coisas. Até aqui, a matéria só era conhecida sob os 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Sir William Crookes, o sábio físico inglês, quando procurava produzir o vácuo em tubos de ensaio, descobriu um 4º estado, que chamou de estado radiante. Os átomos, libertados pela rarefação, livram-se desse vácuo relativo por movimentos vibratórios de uma rapidez, de uma violência incalculáveis. Eles se inflamam e produzem efeitos de luz, radiações elétricas que permitem explicar a maior parte dos fenômenos cósmicos. A matéria condensada, já tem uma observação aqui no ponto, no final desse parágrafo, que é a de número 84, que diz: os raios-x são uma das aplicações mais conhecidas desses fenômenos. A matéria condensada em diversos graus, sob seus 3 primeiros aspectos, no estado radiante, perde várias de suas propriedades: densidade, forma, peso, cor, mas nesse domínio novo parece unida à força, a matéria de maneira mais estreita e mais íntima. Esse 4º aspecto será o último de que a matéria possa se revestir? Não, sem dúvida, pois pode-se imaginar muitos outros. Pode-se entrever através do pensamento um estado fluídico e sutil, tão superior ao estado radiante quanto este o é do estado gasoso e o estado líquido do estado sólido. A ciência do futuro explorará essas profundezas e aí encontrará a solução dos problemas da unidade de substância e das forças diretoras do universo. A unidade de substância já é entrevista, admitida pela maioria dos sábios. A matéria, como dissemos, parece ser, no seu princípio, um fluido de uma leveza, de uma elasticidade infinita, cujas combinações inumeráveis dão origem a todos os corpos. Invisível, impalpável, imponderável na sua essência primordial, esse fluido, através de sucessivas transições, torna-se ponderável e chega a produzir, por uma condensação poderosa, os corpos duros, opacos e pesados que constituem a substância da matéria terrestre. Mas esse estado de coesão é apenas transitório, e a matéria, refazendo a escala de suas transformações, pode também desagregar-se e retornar ao seu estado fluídico primitivo. É por isso que os mundos têm somente uma existência passageira. Saídas do oceano do éter, aí mergulham novamente e se dissolvem depois de haver percorrido o seu ciclo de vida. Pode-se afirmar que tudo na natureza converge para a unidade. A análise espectral revela a identidade dos elementos constitutivos dos mundos, desde o mais humilde satélite até o Sol mais gigantesco. O deslocamento dos corpos celestes mostra a unidade das leis mecânicas. O estudo dos fenômenos materiais, como uma cadeia infinita, nos conduz gradativamente à concepção de uma substância única, etérea, universal e de uma força igualmente única, princípio de movimento do qual a eletricidade, a luz, o calor são apenas variedades, modalidades das diversas formas. Uma outra observação de rodapé é assim um pouco extensa, ele diz: eis que Berthelot, no livro Origens da Química, diz o seguinte: os fluidos elétrico, magnético, calorífico e luminoso que se admitiam há meio século já não têm mais realidade senão como os 4 elementos dos antigos. Esses fluidos, com o progresso da ciência, reduziram-se a um só, o éter. E eis que o éter dos físicos e o átomo dos químicos dissipam-se a seu turno para dar lugar a concepções mais altas, que tendem a explicar tudo através dos únicos fenômenos do movimento. Segundo Gelebon, no livro A Evolução da Matéria, a Evolução das Forças, a matéria e a força são apenas 2 aspectos de uma mesma substância. A matéria é somente força condensada, a força, a matéria dissociada. Né? Assim, a química, a física, a mecânica, na sua marcha paralela, constatam cada vez mais a coordenação misteriosa das coisas. O espírito humano encaminha-se lentamente, às vezes, mesmo inconscientemente, para o conhecimento de um princípio único, fundamental, em que se unem a substância, a força e o pensamento de uma potência cuja grandeza e majestade o encherão um dia
de surpresa e admiração. Chegamos, então, no 17º, os fluidos e o magnetismo. Esse vai ser hoje.